Romanos, capítulo 3. A partir do verso 1. Carta de Paulo aos Romanos, nós estamos seguindo, sempre que tivermos oportunidade, né, o estudo ou a pregação expositiva da carta aos Romanos. E hoje chegamos no capítulo 3. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pode se assentar, irmãos. Feche os seus olhos só um minutinho. Amado Deus, nós lemos a Tua palavra e mais uma vez queremos lhe pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, meu Deus, sobre nós, sobre aqueles que nos ouvem, sobre aqueles que nos assistem, para que Teu Espírito Santo, Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer. Ele convença os corações, Ele toque nos corações. Ó Deus, e a Tua palavra possa encontrar guarida, possa encontrar lugar, para que ela possa frutificar no tempo certo, segundo a obra e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Então, Romanos capítulo 3, beco sem saída. Esse é o nome, esse é o título da pregação de hoje. Beco sem saída. Como nós já estamos estudando, já temos visto, né, os irmãos já ouviram eu pregar sobre Romanos capítulo 1, sobre Romanos capítulo 2, né, em algumas partes aí fracionado, e agora chegamos no capítulo 3, né? Nessa sessão aqui, irmãos, em que o apóstolo expôs, né, que nós lemos, ele vai responder algumas objeções, algumas perguntas, porque como ele vem falando, ele vem expondo seus argumentos. Em algum momento, as pessoas para as quais ele escreveu, né, para a igreja de Roma, que era composta por judeus, né, e gentios, né, judeus que haviam se convertido, né, mas eram judeus que eram dispersos, né, chamados da dispersão. Eram judeus que não eram locais lá de Jerusalém, mas eram judeus que eram dispersos. Aquilo que o pastor falou aqui no culto anterior, boa parte dos irmãos não estava aqui, não sabe, mas eram os judeus helenistas, judeus de cultura grega, né, que estavam acostumados a viver fora de Jerusalém, né? Então, ele escreve a estas pessoas, a esse público, e esse público, então,
possivelmente teria essas dúvidas que ele levanta aqui. Ele elenca, né? Ele marca algumas dúvidas que eles poderiam levantar, algumas objeções. Espera aí, mas isso que você está falando, espera aí. Então, o apóstolo mesmo, ele usa esse argumento, ele usa esse recurso de usar um interlocutor imaginário, né? Alguém que já estivesse ali ouvindo, mas peraí, Paulo, o que você está falando, mas não é assim, olha, o que você está dizendo não é assado, olha o que você está falando, não é desse jeito. Então, ele está abordando dessa forma. Então, ele mesmo faz a pergunta e ele responde. Ele pergunta e ele mesmo responde, né? Ele não faz a pergunta para que você responda ou para que aqueles ouvintes respondessem, mas para que eles, já quando fossem levantar esse questionamento, falam, não, mas ele já viu isso aqui, já está respondendo. Já não deixou nem levantar, né? A gente está ainda tentando se levantar do comecinho que ele estava falando e ele só vem dando lapada na gente, né? Parece que o chicote só está estralando. Pelo menos até o verso 20 aqui, irmãos. Aí só na próxima pregação é que a gente começa a dar uma respirada aliviada, né? Por enquanto nós estamos ali no beco sem saída, que é o que nós vamos ver hoje. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver o que ele vai dizer agora, né? Que nós lemos aqui. Ele está encerrando um argumento, isso que eu li aqui, um argumento que ele começou a falar lá em Romanos 1, 18. Porque ele fala, dos céus Deus revela a sua ira, né, por causa da impiedade do homem, etc. e tal, e ele vai dizer, ele dá aquela relação de pecados que aqueles homens cometiam e incentivavam outros a cometer, de que as pessoas que cometiam tais pecados eram dignas de morte. Depois ele vai falar, e você que se confia na lei porque você conhece, porque você é conhecedor da lei, ou porque você é judeu de natureza, que nós falamos nas últimas pregações aqui a respeito da circuncisão, ou porque você é natural da tribo de Judá, você tem descendência judaica, né? Então, ele aborda esses dois pontos, ele está falando, ele vem discursando, ele vem explicando que, olha, gente, não adianta se firmar nisso. Porque ele está dizendo que as pessoas estão, tanto os gentios quanto os judeus, estão dentro da mesma situação, ou estão chegando a um lugar onde eles foram entrando, e chegou um momento que, deu com uma parede. Não tem saída. E agora, para onde que eu vou? Ou eu volto para onde eu estou, ou alguém vai ter que aparecer ali e me tirar daqui. Essa é a situação em que os leitores, né, ou os ouvintes, no caso, né, da carta, estavam chegando a essa conclusão. E é isso que ele vai dizer aqui, né? E o beco, né, sem saída, é com relação a como que posso eu, sendo pecador, falho, miserável, me justificar diante de Deus? Como pode Deus, né, um Deus santo, habitar, ou estar, ou tolerar um homem, e aí por homem estou dizendo ser humano, pecador? Então, esse é o beco sem saída. Essa é a situação em que eles se encontram. Então vamos ver aqui o que ele está dizendo, quais foram os argumentos dele então. Nos versos de 1 a 4 que lemos aqui, ele está abordando a vantagem de ser judeu, porque ele está continuando o argumento anterior, porque ele estava falando da vantagem, falando que o verdadeiro israelita é aquele que era no coração, que era circuncidado no coração, que era aquele que não só ouvia a palavra, mas a obedecia. Embora ele tenha dito que ninguém conseguiria obedecer ou cumprir a lei toda. Ele estava dizendo que, olha, mas se alguém hipoteticamente conseguisse cumprir, essa pessoa seria justificada. Já dando pistas de que haveria alguém, uma pessoa na história que faria isso. Então, ele estava querendo dizer que o seguinte, que eles tinham alguma vantagem, então, em ser judeu? Qual que é a vantagem no final das contas? E aí ele diz aqui, a principal vantagem, para a gente não ficar se atendo a muitos detalhes, é que a palavra de Deus falou, e Deus falou através dos profetas. Deus falou através do povo que ele escolheu e separou. Deus falou através deles. Então, essa é a principal vantagem. Eles foram ferramenta. Quase quando a gente ouve isso aqui, a gente lembra daquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. A salvação vem
dos judeus. Não porque o judeu é o dono da verdade, mas porque ele transporta a verdade. A verdade foi revelada a ele. A verdade foi revelada a ele. E Jesus, por mais que a gente... ele também era judeu. Ponto. Amém, irmãos? Então, isso é muito importante que fique claro para nós, esta questão. Então, a grande vantagem de ser judeu... Poxa, a palavra foi revelada a você, você já tem contato com isso, você já tem o costume, você já está aculturado com a palavra. Não deveria ser difícil para você entender a palavra. Só que tem um problema, né, que nós vamos ver aqui. Ainda que todos, né, e aí é um ponto que ele levanta aqui, ainda que nem todos do povo judeu tenham crido na palavra, porque a palavra foi dada a eles, mas todos creram? Não, nem todos creram. Nem todos acreditaram. Nem todos que andaram debaixo da nuvem, quando saíram do Egito, chegaram para herdar a terra prometida. Nem todos que viram a coluna de fogo que os iluminava e os aquecia durante todos os 40 anos em que eles estiveram no deserto, entraram para possuir a terra. Alguns ficaram pelo caminho. Por causa da incredulidade, tá? Porque nem todos creram naquilo que estavam vendo. A palavra é o mesmo princípio. As pessoas estão vendo a palavra, ouvindo a palavra, estão vendo a palavra se cumprir e não veem. Jesus, certa feita, fala para aqueles que o estavam questionando. Ele fala, gente, vocês examinam a palavra, julgando ter nelas a vida eterna. Contudo, vocês não querem vir até a mim. A fonte da vida estava na cara deles, mas eles não conseguiam ver, embora tivessem contato com a palavra. Então, esse é um ponto muito interessante. A gente tem o conhecimento da palavra. Essa era a principal vantagem que eles tinham. A palavra foi revelada a eles. Que maravilha. Bem, isso não quer dizer, e aí ele vai responder a seguinte questão. Então, Deus foi infiel? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Isso aqui, irmãos, é uma citação clara do Salmo 51, versículo 4. Quando Davi fala, pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, de modo que serás puro no teu falar e retos no teu julgar. O apóstolo, então, pega o Velho Testamento, traz para o presente, para o tempo presente ali, e aplica, dizendo o seguinte, gente, não tem, Deus é justo e nós somos pecadores. O ponto é, que eu quero ressaltar aqui nessa passagem do 1 ao 4, não é porque... não foram todos que creram, ainda que nem todos tenham crido, nem todos tenham acreditado na palavra, revelada pelo próprio Deus, sempre houve, presta atenção nisso, sempre houveram, ou houve, aqueles que creram, sempre houve. Irmão, não acredite nisso que você está falando, presta atenção, vamos citar um exemplo só. Lembra-se, quem lembra aqui do profeta Elias? Isso, que bom. Lembram do profeta Elias. O profeta Elias, certa vez, ele peitou os 400 profetas de Baal. E aí teve aquele milagre todo, o fogo desceu, consumiu o holocausto, lambeu o rego, tal. E os outros lá não aconteceu nada. Depois disso, Elias foge, porque ele ficou com medo, porque a esposa do rei Acabe disse que ia matar ele, ia acabar com a raça dele, ele correu, ele ficou com medo. E ele vai para Horebe, 40 dias caminhando. É engraçado que ele vai para lá de forma sobrenatural, né, irmãos? Porque ele chega a cair de cansado, e aí um anjo acorda ele e fala, come. Tem um pão quente lá, sabe de onde apareceu esse pão? E tem água numa botija. 2 vezes acontece isso com ele. E com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias. São detalhes interessantes, né? Mas, irmãos, falando ali do que aconteceu propriamente dito. Lá dentro da caverna, a hora que Elias sai e que ele vai falar com Deus, ele abre o jogo. Senhor, eu fiquei só tem eu. Só eu sou crente. Só eu sou reto. Só eu permaneci. O resto, todo mundo debandou. Está todo mundo adorando Baal, Astarote, aquela bagunça lá. Aí Deus responde para ele as coisas que ele tem de fazer. Vai ungir a Jeú, vai ungir a Eliseu, e tem mais um lá, agora esqueci o nome. E o seguinte, aí ele termina dizendo no verso 18, lá de 1 Reis 19, do 14 ao 18, para não achar que eu estou chutando, né, irmãos? No verso 18 ele fala,
também separei para mim 7.000 dos que não dobraram o joelho a Baal. 7.000. Então, não quer dizer que Deus salvou todo mundo, mas aquele que ele quis salvar, ele salvou. Preservou. Alguns creram. Nem todos creram, não, mas os que creram, está lá, foram preservados. Isso é muito importante notar, irmãos. Então, é aquilo que o apóstolo diz aqui, que está exatamente de acordo com aquilo que foi falado lá atrás. O apóstolo está dizendo, olha, não é porque alguns não creram que a palavra está invalidada, ou que ela perdeu o seu poder, ou que ela perdeu a sua utilidade. Pelo contrário, ok? Então, isso é muito importante, né, irmãos? Como eu falei, que citou o Salmo 51, versículo 4, nos versos 5 ao verso 8, diz aqui, mas se a injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então, aqui ele vai dizer o seguinte, ele está questionando a justiça de Deus. Então, será que Deus é justo? Será que Deus é justo, então, alegando que é justamente por causa dos nossos pecados que a justiça de Deus é realçada? Então, se quanto mais eu peco, mais é realçada a justiça, então eu vou pecar a rodo, porque aí eu vou ser justificado. E aí a pessoa chega a dizer o seguinte, deixa para lá esse negócio. Por que eu vou ser culpado? Por que eu vou ser culpado? Deixa para lá esse negócio de condenar o pecador. Quase como se fosse que a ação do pecado não fosse responsabilidade. Quase como se o pecado fosse fora de mim. Né? Então, condeno o pecado, mas não condeno o pecador. Condeno o pecado lá, mas o pecador você deixa fora. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O apóstolo estava querendo dizer o seguinte, não adianta o camarada querer se bancar o inocente, dizer, eu peco porque sabe como é que é, né? Não, ele está dizendo aqui, olha, não adianta. Se Deus é reto no seu julgar, é a justiça dele que vale. Ok, irmãos? Então, não adianta a gente dizer que a responsabilidade pelo pecado não é nossa. Pequei porque sabe como é que é, a carne é fraca. Pequei porque... Não, irmãos. Eu acho que foi lido aqui, falado sobre Gênesis, quem falou sobre Caim, né? Que tem que dominar o pecado, aquela coisa toda, né? Então... Pois é. No verso 9, que se conclui? Aí ele vai para a conclusão desse primeiro argumento. Temos nós qualquer vantagem? O temos nós, ele está falando do judeu? Ele está falando do gentil? Ele está falando do crente? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Entendo aqui que ele está falando de todos os homens, de forma geral. Todos os homens, judeu ou gentil, quer conhecedor da lei, quer ignorante quanto a ela, ele está dizendo que estão todos debaixo do pecado. Então isso é muito importante. Estão todos debaixo do pecado. E esse é o beco, irmãos. Nós estamos ali debaixo do pecado, não tem como sair dele. Rapaz, como é que eu saio desse beco sem saída? Né? Foi a única expressão que me ocorreu, beco sem saída. Eu podia falar sinuca de bico, mas aí o pessoal tem que saber jogar sinuca para saber o que é uma sinuca de bico. Então eu achei melhor beco sem saída, que aí você entrou numa rua, não tem saída, melhor, né? Ok? Então, não tem para onde sair. E depois disso, irmãos, o apóstolo vai listar, já que está todo mundo debaixo do pecado e não tem como sair, ele vai listar uma série de passagens dos Salmos para comprovar o seu argumento. Para não ficar só nas palavras dele, de dizer que está todo mundo debaixo do pecado. Então ele vai citar aqui, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí, Salmos 14, do 1 ao 3. Né? A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua, urda engano, veneno de víbora, está nos seus lábios. Aí é o Salmo de número 5, versículo 9. Depois você pesquisa lá na sua Bíblia, você vai ver se é isso ou se não é. A boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. Salmo 140, versículo 3. Depois, os seus pés velozes para derramar sangue. Salmo 10, versículo 7. E finalmente, aí ele termina aqui, Isaías 59, 7, 8, dizendo o seguinte: são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria,
desconheceram o caminho da paz. Verso 18, que é o Salmo 36, 1. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo está dizendo com todas as letras, pegando a Bíblia, ele não está chutando, ele está pegando a Bíblia, os Salmos, pegando as passagens para comprovar o seu argumento de que o homem é pecador e ele não tem escapatória, ele não tem força dentro dele mesmo para sair do estado em que ele se encontra. Ele não tem capacidade para sair daí. Ah, mas a religião, o judaísmo, ele já mostrou que pelo cumprimento da lei não dá, porque o camarada não consegue cumprir. E ele vai aqui terminar, né, irmãos? Que é o que nós vamos dizer, né? Todas essas passagens aí mostram que o homem é incapaz, então, de se justificar diante de Deus. E por si mesmo, e esse é um detalhe interessante, ele não tem esse desejo. Não tem. Ele não tem o desejo E também não vê essa necessidade. Haja visto os primeiros argumentos aqui, mas o que é isso? Pecado. Imagina. Se eu mentir faz com que a verdade de Deus seja realçada, então eu vou mentir mesmo, porque aí está tudo em casa, Deus passa um pano, Ele condena o pecado e eu fico aqui tranquilo. Não é isso, irmãos. Não é isso. E aí, finalmente, versos 19 e 20, que nós vamos concluir aqui. Ele vai concluir dizendo que mesmo aqueles que vivem sob a lei, ou seja, aqueles que, eu sou judeu, eu sigo a lei, eu guardo as festas, eu sou circuncidado, aquela coisa tal, estão igualmente condenados como aqueles que vivem sem lei, como ele falou em argumentos anteriores. Haja visto abranger o mundo. Ele está dizendo o seguinte, os que vivem na lei para que se cale toda a boca e todo o mundo, aqui, né, é uma daquelas expressões em que ele está abrangendo o mundo todo. Todos, o mundo todo, todas as pessoas, todos os indivíduos, seja culpável perante Deus. A nossa ficha corrida diante de Deus, ela é extensa. Mas eu não matei, não roubei, não fiz mal para ninguém, eu sou um cara bonzinho, eu dou esmola, eu ajudo as velhinhas a atravessar a rua. Nem palavrão eu falo. Todos o mundo seja culpável diante de Deus. Esse é o ponto. Na verdade, ele vai explicar aqui o grande propósito da lei, irmãos. Aí ele vai dizer, mas afinal de contas, então para que serve a lei? Se ela não é capaz de me salvar, ou de me justificar diante de Deus, para que serve a lei? Dar conhecimento ao homem sobre o seu estado de rebeldia e transgressão, ou seu estado de miséria espiritual e transgressão contra Deus. E que mesmo ao tentar cumpri-la, mesmo tentando ele, o homem da sua vontade, achando, olha, é desse jeito que eu vou escapar da condenação do inferno, eu vou tentar escapar. Lembra-se daquilo que João Batista disse para aqueles camaradas que estavam indo se batizar, ele chama eles de raça de víboras. Quem foi que ensinou para vocês o caminho do arrependimento? Produzir frutos dignos. Vocês estão achando que vim aqui só tomar esse banho? Que batismo naquela época, naquele contexto lá, significava arrependimento? Como se fosse uma lavagem dos pecados, né? Esse era o simbolismo também, um dos símbolos do batismo. Ele estava dizendo raça de víboras. Por quê? Aqueles camaradas estavam agindo com malandragem. Eu vou aqui, peco, faço o que der e vier, depois eu vou lá, tomo um banho e está tudo bonito. Ou como se tentou fazer, induzir os cristãos, os coitados, né? Compre indulgência aí que seus pecados estão perdoados. Paga. Quem tem, paga e tem os pecados perdoados. E quem não tem, esse aí vai, se vira. Né? Padece no inferno. Mas não é isso, irmãos. Então, não tem escapatória. Aí vamos para algumas aplicações. Primeira delas, irmãos, para ficar claro para mim e para você. Deus, Ele é o justo juiz. Não adianta a gente ignorar este fato que é revelado em sua palavra. Deus é o justo juiz. Nós lemos aqui, para que sejas puro no teu falar e reto no teu julgar. Não tem ninguém que seja mais reto ou justo do que o Senhor. E tem várias passagens onde Deus revela isso. De que Ele é o justo juiz. Que Ele fala que o julgamento dele é justo. Guarde isso, irmãos. Às vezes a gente fala, mas isso não é justo. E se a gente for parar para pensar, talvez não seja justo aos meus olhos, talvez não seja justo da forma que eu vejo o mundo, mas a gente tem que ver que o que vale como critério de justiça é o segundo ponto aqui, que é a sua palavra. A sua palavra é a verdade
absoluta. Sabe o que significa absoluto? Não tem contradição, não tem nada acima dela. Absoluto, nada, ela é completa, absoluta. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. No mundo, irmãos, que nós vivemos hoje, onde estão tentando derrubar estes valores. Que valores? Os valores da palavra, por exemplo, né? Ou os valores absolutos. Valores que aqui não dá para discutir, irmãos. Não dá para discutir, sabe? Não dá para discutir. Na verdade, sabe o que eles estão tentando? O mundo hoje tenta derrubar Deus. O mundo tenta derrubar a Deus. O homem, se pudesse, o homem natural, entenda, o homem sem o conhecimento de Deus, o homem sem ter a revelação de Deus através do Espírito, mediante a sua palavra, ele quer derrubar Deus e arrancar Deus do seu trono. E se Jesus viesse aqui de novo, pregavam ele na cruz ou iam fazer pior. Esse é o ponto. A lei do Senhor, ela revela o que é pecado, o que é a transgressão contra o Senhor, o que é a rebeldia contra o Senhor. E detalhe, ela revela o que é pecado e que continua sendo pecado. E isso é muito importante, irmãos. Continua sendo pecado, independentemente da cultura. Ah, mas é pecado, era lá pecado lá em Israel, era pecado lá na época dos judeus, era pecado na época lá dos cristãos lá de Corinto. O que era pecado, continua sendo pecado. Independentemente da cultura, independentemente do contexto histórico, independentemente do contexto político, independentemente do contexto econômico ou social, o pecado continua sendo pecado. Qual o problema hoje? Se você derruba o valor e fala, mas não é pecado. Mas mentirinha não é pecado. Mas mentirinha não é nada, que é o que ele falou aqui no... se eu vou mentir e realça a verdade de Deus, então eu vou mentir mesmo. É isso. Mas a Bíblia está dizendo que mentira é pecado. A Bíblia diz que palavra torpe é pecado. A Bíblia diz que adultério é pecado. Irmã, mas é tema de novela, até na Malhação, já baixou o nível, não está nem na novela das 9 mais, já está na Malhação, já tem. Não deixou de ser. Continua sendo pecado. Continua sendo pecado, irmãos. Então, guarde isso. E a terceira aplicação, muito importante, tudo isso que nós ouvimos aqui é que religião alguma, nenhuma religião, nenhuma, mesmo o judaísmo, mas o judeu lá, tal, circuncisão, tem as festas, tem o templo, que na verdade não tem, nem tem só a imagem dele lá, né? Pode te tornar justo diante de Deus. Boas obras, né? A religiosidade, mas poxa, o cara entrega a cesta, vai lá, visita o lar de idosos, dependente químico, dá suas roupas, faz não sei o quê. Rapaz, ele vai ser salvo porque ele tem obras. Irmãos, o cristão, por muito tempo a gente se afastou dessa questão de obra porque a gente não queria ser reconhecido ou associarem a gente a um espírita, porque o espírita faz muita obra social. E a gente por não, a graça te basta e tapinha nas costas, e aquilo que a gente pode fazer de bom a gente não faz, deixa de fazer. Isso é errado. A omissão quer dizer você deixar de fazer. Tiago diz que se você sabe o que pode fazer o bem e não faz, tem um nome isso daí. Pecado. É isso aí. Você pode fazer o bem e não faz, você peca. Então, meus queridos, mas isso não nos justificam também. E aí, beco sem saída. Quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado? Não. Superman? Também não. Os Vingadores? Também não. Somente Cristo. Somente Cristo pode nos tirar desse beco sem saída. Na próxima vez, nós vamos ver como é que isso começa a acontecer, se Deus assim nos permitir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a amada igreja, que você possa guardar essa palavra no seu coração e reconhecer quão grande é o teu Deus, o seu amor e a sua misericórdia por você, pela tua vida, pela tua família.
Amém? As palmas louvam o Senhor.